Aleluia. Tua morte ali na cruz, carregando minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, seu amor me chama. Tua morte ali na cruz, carregando minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, o seu amor me chama. Já se agradece uma oportunidade em nome de Jesus.
autorizados para o procedimento do trabalho da tua obra neste lugar. Senhor, continua abençoando aqueles que enfrentaram, aqueles que por algum motivo não puderam enfrentar, sejam também abençoados. Inclusive, Senhor, na economia de cada um, Senhor, abençoa os teus autorizados para que possam estar sempre empregados, Senhor, com condições de sustentar a sua família e também sustentar a tua obra. Seja com cada um, Senhor. Abençoa o Senhor, todos os nossos intercâmbios, essas ofertas, Senhor, possam ser multiplicadas. Nós possamos, Senhor, realizar muito com essas ofertas e com muita graça, com muita alegria, só Deus para a tua casa. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem devolver as ofertas para os irmãos. Já queremos convidar desde já o nosso irmão Tiago, peço que esteja a mensagem na coisa da nossa. Feche a mão. Cumprimento a amada igreja do Pai de Jesus. Convido os irmãos a nós nos colocarmos de pé para nós estarmos lendo a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 6. Versículo de número 24. Mateus, capítulo 6, versículo de número 24. Amém? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um, e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Oremos ao Senhor. Curvando nossa cabeça, fechando nossos olhos. Poderoso Deus e eterno Pai, Deus querido, Deus amado, Deus grande, Deus infinito, Deus eterno, neste momento, ó Pai, mais uma vez, queremos te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de nós estarmos aqui em tua casa para ouvirmos mais um pouco da tua palavra que é alimento para a nossa alma, palavra, ó Pai, que sabemos que ela pode nos curar, palavra, ó Pai, que nós sabemos que pode nos alegrar, nos levantar, nos despertar, ó Deus. Por isso somos gratos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, que a Tua palavra nessa noite, ó Pai, seja como um martelo, e que esquiu-se a penha, ó Pai, venha, Senhor, de encontro ao nosso coração nessa noite, com a Tua palavra, venha de encontro à nossa alma, venha de encontro ao nosso corpo físico, ó Pai, combatendo, Senhor, a sorte demoníaca, combatendo o mal, combatendo as trevas, ó Pai, através da Tua palavra, ó Pai, que eu seja um canal, ó Pai, nesta noite, que eu seja um instrumento, ó Pai, sendo usado pelo Teu Espírito Santo, que eu venha sumir, desaparecer, ó Pai, que o Senhor venha tomar a frente, que o Espírito Santo, ó Pai, venha me usar e capacitar, ó Pai, é a Tua misericórdia
misericórdia que é grande, que a tua graça, Senhor, seja derramada sobre as nossas vidas, ó Pai. Assim nós oramos a Ti, ó Deus, agradecido em nome de Jesus. Podemos assentar. Graças a Deus, eu confesso aos irmãos que o Senhor tem falado ao meu coração a respeito de um número 2. Eu não sei porquê o Senhor tem colocado no meu coração uma mensagem sobre o número 2. E nessa noite nós vamos estar assim falando sobre o número 2 dentro da Bíblia. O Senhor me falou que o número 2 dentro da Bíblia é um número dividido. Mas por que, pregador, o número 2 é um número dividido? Eu posso observar nesse versículo que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 6, versículo de número 24, aqui nos fala sobre 2 senhores, bem claro para nós entendermos que aqui nesse versículo nos fala de Jesus e nos fala de Satanás. Há uma divisão aqui, e esses 2 senhores, eles não são unidos, eles não têm união em si, eles não andam em concordância, porque sabemos que Satanás é trevas, é escuridão, e Jesus é luz, é clareza. Podemos observar que Jesus Cristo, Ele não é dividido. Jesus Cristo, eu posso assim dizer, que Ele não trouxe a divisão, Ele não trouxe a discordância. Jesus Cristo, mesmo quando eu observo as Escrituras Sagradas, toda trajetória, todo caminho que Jesus percorria ensinando o Evangelho, ensinando a mensagem do Pai, nós observamos Ele em carne e osso, que Ele não era dividido com o Pai. A Bíblia diz em Mateus, não me lembro o capítulo, que certa feita Jesus ele diz: eu e o Pai somos um só. Jesus ele andava unido com o Pai. Jesus ele obedecia ao Pai. Jesus ele honrou os mandamentos de Deus. Jesus Cristo ele obedeceu a palavra do Senhor Deus, Jeová Todo-Poderoso. E o número 2, meus irmãos, dentro da Bíblia, é um número dividido. Eu posso observar nas Escrituras, em Mateus capítulo 7, versículo de número 13, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Verso 14: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida,
vida e poucos há que a encontrem. Podemos observar na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, nos falando sobre duas portas, uma porta diferente da outra, uma porta que dá testemunho de si própria, e a outra porta, ela não tem como dar testemunho de si própria, porque ela é larga, ela é, vamos assim dizer, nos esclarece a perdição, que é o mundo. O mundo é uma grande uma porta perdida, uma porta que as pessoas estão no lamaçal de pecado, estão atoladas, mas graças a Deus que tem a igreja para pregar o Evangelho, mas graças a Deus que tem a palavra de Deus nos servos de Deus para pregar, para poder as pessoas ainda terem tempo de se arrepender e vir para Cristo. Ainda há salvação para o mundo, porque ainda não houve o toque da trombeta. Ainda há salvação para as pessoas que estão andando nas trevas. Ainda há salvação para as pessoas que estão andando na maçonaria, na macumba, no budismo, no ateísmo, no espiritismo e outras seitas e heresias, religiões que não agradam ao Deus Todo-Poderoso. Ainda há tempo porque a trombeta ainda não foi tocada, porque a trombeta ainda não foi soada. Perto está de a trombeta ser tocada, ser soada, o alarido, e a igreja ser arrebatada de encontro a Cristo dos ares. A igreja, ela não tem valor para o mundo, porque o mundo enxerga a igreja com um olhar diferente. O mundo enxerga a igreja como uma loucura, porque o apóstolo Paulo diz que a palavra para aqueles que não crêem é loucura, mas para aqueles que creem é poder de Deus. O mundo está cego, como diz a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não venha lhe resplandecer a luz do Evangelho, que é o poder de Deus. Podemos observar também dentro da Bíblia Sagrada, nos falando sobre os dois alicerces dentro da Bíblia: a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. A casa edificada sobre a rocha, vem o vento, vem a tempestade e ela não é abalada, mas a casa edificada sobre a areia, vem a chuva, vem a tempestade e ela é abalada. E eu posso ver também, meus irmãos, o profeta Amós, capítulo de número 3, verso 3, se não me falha a memória, o profeta Amós nos deixa o despertamento. E Deus nessa noite está nos despertando com a sua palavra. Amós capítulo 3, versículo 3, diz: andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Não tem como duas pessoas andarem juntos se não tiver o mesmo pensamento. Não tem concordância. Não tem como um casal andar
Porque em si, observando as Escrituras, quando Deus formou o primeiro homem do pó da terra, Gênesis capítulo 2, versículo 7, então formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E observando Deus, que não era bom que o homem viesse ficar só, Deus lhe fez uma disjuntora, lhe fez Eva. E trazendo para os dias atuais, existe um casal, existe um jovem ou a jovem que está no Senhor Jesus, esperando o casamento, e passa momentos de carência, passa momentos de solidão, e fica perseverando, esperando em Deus um casamento, e Deus lhe abençoa, e ela casa ou ele casa, ambos passam a se tornar uma só carne, um só pensamento. Porque se não tiver um só pensamento, a discordância, a intriga. Porque o homem tem um caráter, a mulher tem um caráter, o homem tem uma personalidade, a mulher ela tem uma personalidade. O homem pensa de uma forma, a mulher pensa de outra forma. Se não houver acordo, concordância, a discordância, alabaxé, que andecaia. E quantas vezes o lar não vai em paz, o lar não vai em harmonia, porque não tem a união, não tem a concordância, não há respeito. E é verdade, meus irmãos, o que eu estou falando, pela direção do Espírito Santo. E eu posso observar dentro da Bíblia sobre o número 2. E o tema que eu trago para essa mensagem: Jesus, o único que não foi dividido, nem será dividido para sempre. Esse é o tema da mensagem. Então, meus irmãos, o número 2 dentro da Bíblia nos traz divisão. Podemos observar a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que quando o rei levantou um decreto, ali o rei queria que esses 3 jovens viessem andar de acordo com o decreto que ele levantou, ou com a lei que ele levantou, ou com a regra que ele levantou naquela época, podemos assim dizer. E esses 3 jovens, eles não quiseram andar de união com o rei, porque eles tinham um propósito em seu coração, que era de adorar somente o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Eles tinham um propósito em seu coração, que somente adorar o Deus eterno, adorar o Deus de Abraão, adorar o Deus de Isaac, adorar o Deus de Jacó, adorar o Deus de Moisés, adorar o Deus de Elias, o Deus de Eliseu. Eles só tiveram em seu coração o propósito de não servir a outro Deus, não. E assim somos nós temos que ter um propósito em nosso coração de adorar o Todo-Poderoso, o Deus de Jacó, o Deus de Isaías, o Deus de Jeremias, o Deus de Ezequiel, o Deus de Naú, o Deus de Jonas, o Deus dessa igreja, o Deus da igreja, eclésia, eclesia. E se nós formos aqui falarmos, muita coisa nós temos para falarmos, se assim Deus nos capacitarmos para nós falarmos sobre o número 2. Podemos observar dentro da Bíblia o céu e o inferno, um de
diferente do outro. Um que dá testemunho da palavra de Deus, que ela é fiel, verdadeira, real, que é o céu. A Bíblia diz que o céu é um lugar preparado pelo Senhor, vamos assim dizermos. Eu posso assim dizer que lá no céu está a Nova Jerusalém, a cidade santa. E pelas Escrituras Sagradas, lá no céu está o trono de Deus, está Cristo à destra do Pai. Lá no céu é um lugar de paz, é um lugar de alegria. Lá no céu é um lugar onde não vai haver enfermidade, onde não vai haver doença. Lá no céu não vai ter carro para nós nos locomovermos de um lugar para o outro. Lá no céu estão os querubins, serafins, anjos. Diz a Bíblia que nós vamos ser como os anjos. No céu, lá não vai ter tentação, porque a tentação está sendo posta aqui nesse mundo. No céu não haverá tristeza, não haverá angústia, lá não haverá condomínio fechado. E no inferno, diz a Bíblia, é um lugar onde vai haver choro e ranger de dente, preparado para o falso profeta, a besta, Satanás e a terça parte dos anjos. E aqueles que se afastaram do Evangelho, aqueles que não quiseram a palavra de Deus, vão para lá. O joio irá para lá, o trigo irá morar no céu. Podemos observar dentro da Bíblia algumas coisas sobre o número 2. Diz a Bíblia que 2 varões galileus estavam em um caminho e Cristo aparece perto deles e Cristo começa a falar com eles. Eles olharam para Cristo, não estavam reconhecendo que era Cristo que estava ali do lado deles. Diz a Bíblia que Paulo e Silas estavam dentro do cárcere, louvando a Deus, e as portas do cárcere foram abaladas. A Bíblia diz que é bom que vá 2, não é bom que vá 1, é bom que vá 2, porque se um estiver pregando o Evangelho, o outro que está ali perto fica intercedendo. Não é verdade? Então, meus irmãos, a igreja, ela tem que ser una, ela tem que ser única, exclusiva, sendo dirigida por Jesus, sendo obediente por Jesus. Eu estou falando aqui da igreja eclésia ou eclesia, porque existem 2 tipos de igreja. Existe a igreja templo, onde as pessoas se reúnem. O que elas estão adorando ali eu não sei, o que elas estão cultuando ali eu não sei, mas existe a igreja eclésia ou eclesia, no grego tirado para fora. Essa igreja eclésia ou eclesia é lavada, é remida, é redimida, é fiel, é obediente, é o Evangelho, ensina as boas novas de Cristo, batize
Mas a igreja eclésia, eclesia, tirados para fora, é a igreja que Jesus Cristo veio instituir na face da terra. Quando ele viu Pedro, chamou Pedro. Quando ele viu Tiago, chamou Tiago. Quando ele viu Tomé, chamou Tomé. Quando ele viu Judas, ele chamou Judas. E ele foi chamando até completar o número de 12 apóstolos. E até o dia de hoje, quando Jesus te viu, ele te chamou para ser igreja, eclesia, tirado para fora. Jesus te chamou e te chamou para ser fiel, lavado, repito, redimido, adorar Ele, Espírito e verdade. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele veio trazer os ensinamentos que Deus o propôs no seu coração. Jesus, certa feita, ele disse: o que eu vos falo, eu não vos falo de mim mesmo, mas eu vos falo daquele que me enviou. Jesus estava falando do Pai. Jesus estava unido com o Pai. Jesus estava abaixo do Pai. E Jesus, ele veio dar continuidade ao propósito de Deus. O propósito de Deus era que ele viesse morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue em carmesim. Diz a história que Jesus Cristo passou pelo sinédrio, foi julgado, foi levado ao cárcere, foi açoitado, levou uma coroa de espinho, suas mãos foram pregadas, seus pés foram pregados, foi levado ao madeiro ali até o lugar chamado Gólgota, o lugar da caveira, foi levantado ali crucificado. Diz a Bíblia que Jesus Cristo teve que passar por tudo isso para que hoje eu e você pudéssemos obter perdão. Ele teve que passar por isso, porque era propósito de Deus que o propósito de Deus viesse a ser realizado, viesse a ser concretizado. Deus tem propósito na tua vida. Deus tem propósito na tua vida. Deus tem propósito na tua vida. Deus tem propósito nessa igreja. Glória a Deus. Eu não sei por onde você está passando, mas continua andando, continua marchando, continua caminhando, continua perseverando na fé de Cristo Jesus, porque Deus lhe deu um propósito na tua vida. Se eu e você olharmos para trás, largarmos o arado, se eu e você retroceder, jogar por terra o batismo nas águas, a confissão de fé, se eu e você jogarmos por terra o partir do pão, o cálice na Santa Ceia, se eu e você voltarmos atrás, retrocedermos, Deus não irá cumprir o seu propósito. Deus não irá cumprir a sua promessa. Mas não é por causa disso, porque Deus não irá arrebatar a igreja. Não é por causa disso que Deus não irá trocar a trombeta. Não é por causa disso que Deus não irá cumprir a sua palavra. Não é por causa disso que Deus não irá adiante com a vida eterna, com o corpo incorruptível de glória. O que Deus quer de mim e de você
perseverança. E quando aqui o nosso pastor estava falando, eu não me lembro, há poucos dias agora, falando sobre a história de Moisés, falando sobre as pragas, eu não sei se foi terça-feira, e eu estava ali, e o Senhor me trazendo o exemplo da história de Moisés. Ali nos dá um exemplo de perseverança, porque o povo ficou liberto da escravidão. Foi a perseverança de Moisés que levou o povo a ser liberto. Foi a perseverança de Moisés em consagração, em subir monte, em santificação, em oração, que levou o povo a ser liberto, levou o povo a ser livre da escravidão, da mão de Faraó. Olha só que interessante, é a perseverança da igreja que levará a igreja à liberdade desse mundo para a vida eterna. É a perseverança da igreja em esperar o toque da trombeta que levará a igreja a receber o corpo corruptível de glória, a ser levada aos céus. Parece loucura o que nós estamos pregando aqui nessa noite, parece loucura o evangelho, mas não é loucura não, é poder de Deus. Não é história da carochinha não, é a palavra de Deus. É Jesus Cristo que veio libertar os cativos, é Jesus Cristo que veio libertar os oprimidos. Diz a Bíblia em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz a Bíblia em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diz a Bíblia no versículo 36, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diz a Bíblia em João capítulo 3, que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele depois interpretou segundo Jesus lhe disse: Rabi, ele sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém poderia operar sinais miraculosos se Deus não fosse com ele. Jesus chegou para Nicodemos e disse: em verdade te digo, que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino dos céus. E Nicodemos me perguntou: como pode ser isso? Poderia voltar ao reino na terra, mas é a segunda vez. Jesus chegou a dizer: em verdade eu te digo, que aquele que não nasceu da água, o Espírito não pode ver o reino dos céus. O que é nascido na carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde vem, ouve a sua voz, e quem sabe para onde vem o vento, ninguém para onde o vento vai. Quando eu falo de vento, meus irmãos, eu me lembro que quando Deus jogou sobre Adão o fogo de vida, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, então formou Deus o homem de bola preta e soprou suas narinas o fogo de vida. Quando eu falo de vento, eu lembro de Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito, estavam ali reunidos dentro do templo da casa, ali, e veio um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa, e todos falaram em línguas estranhas. O vento de Deus está aqui nessa noite, e pode soprar sobre a tua vida, e te encher do Espírito Santo, te encher de poder, te encher de sangue, te encher de graça, te encher de tudo, para você não combater as trevas. Enquanto eu observo a Bíblia Sagrada, o apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 4, ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, portanto também quando se é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Tiago 4, 8 diz: chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Gênesis capítulo 6, versículo 12, nos diz que a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, existem os principais,
A Bíblia nos dá o esclarecimento de Jesus e a Bíblia nos dá o esclarecimento de Satanás. A Bíblia diz em João, capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, vida abundante. A Bíblia, ela é muito objetiva naquilo que ela diz. A Bíblia não precisa dar volta, percorrer um caminho para que nós viéssemos aprender o caminho. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A Bíblia, ela é bem sucinta para nós, que não existe outro caminho, não existe outra verdade a não ser Cristo, a não ser Jesus. Quantos livros por aí, escritos pelos homens, que falam de um Deus que não vê, falam de um Deus que não ouve, fala de um Deus que não apalpa, fala de um Deus que não anda, um Deus morto. Mas a Bíblia nos conta de um Deus vivo, que vê e enxerga além daquilo que o homem vê. O homem não consegue ver a bactéria, o homem não consegue ver a doença. Muitas das vezes, quando vai ao médico, o médico desengana, o médico não sabe que enfermidade é aquela, ou pelos sintomas diz que a enfermidade é a enfermidade tal. Pode ser ou não pode ser, porque os sintomas da gripe é quase o mesmo sintoma da dengue. Então o homem está confundido, o homem não tem conhecimento, o homem em si está abaixo de Deus, não pode fazer nada, mas nós conhecemos um que pode fazer tudo ele pode fazer. Ele quebra até as correntes, ele quebra até os cadeados. Ele diz a Bíblia que ele quebra o arco mortalante e queima os calos no fogo. Diz a Bíblia que ele fecha a boca do leão. Diz a Bíblia que ele amarra uma leite. A Bíblia diz que o Senhor nos dá poder e autoridade para expulsar os demônios, e quando nós não somos enfermos ser curados, bebemos algo mortífero, então nenhum nos acontecerá. Olha só o que diz o nosso Deus para nós. A Bíblia nos ensina, a Bíblia fala ao nosso coração. A Bíblia, ela traz alegria para a nossa alma. A Bíblia, ela traz refrigério. A Bíblia, ela traz conforto para nossas vidas. Até mesmo conforto para quem, consolo para quem perdeu o ente querido. A palavra do Senhor, ela consola. A palavra do Senhor, ela consola. Deixa a palavra do Senhor te consolar. Deixa a palavra de Deus consolar o teu coração. Deixa a palavra de Deus consolar a tua vida, porque assim estará consolando a tua casa, a tua família. Louvado seja Deus para todo sempre.
é objetiva. É um livro com a capa preta ou marrom. É um livro que muitas das vezes, muitas pessoas não dão importância ao ler, ao meditar. Ela esclarece sobre a divisão. Ela esclarece sobre a discordância. A Bíblia, ela é bem clara a nos dizer sobre a desunião. Podemos observar os apóstolos, eles sempre estavam unidos. Quando aquele coxo estava ali na porta do templo, 2 apóstolos unidos, se realizou ali um milagre. Aquele coxo levantou e andou. Ele pediu uma prata e os apóstolos disseram: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Eles estavam unidos, porque no dia de Pentecoste o vento veio veemente e encheu toda a casa, porque ali eles estavam unidos. Podemos assim acreditar que foi uma surpresa e Deus fez ali os apóstolos, as pessoas que estavam ali, porque era a hora nona do dia e pensaram que eles ali estavam embriagados, mas eles estavam embriagados do Espírito Santo de Deus. Foi para isso que Jesus Cristo, após a sua ressurreição, passou 40 dias, foi assunto ao céu, e ele deixou para a igreja os seus ensinamentos, a sua palavra, a Bíblia Sagrada. É para isso que eu e você, é por isso que eu e você, nós temos a Bíblia Sagrada. É para que não haja em nossas vidas a divisão, é para que não haja em nosso lar, em nossa casa, a discordância, a desunião, a contenda. Para isso nós temos a Bíblia, porque ela é única e verdadeira. É só através da Bíblia, as Escrituras Sagradas, que é Cristo Jesus, que pode vir o perdão. Louvado seja Deus. Assim na igreja, a igreja, eclésia ou eclesia, está no coração de Deus e preste ela será arrebatada. Mas a igreja é templo onde o povo se reúne para cultuar a Deus, para que o seu louvor seja perfeito. Essa igreja, ela não pode ter divisão, ela não pode ser dividida, ela não pode ter contenda. Essa igreja tem que ser unida. Para que haja poder de Deus na igreja, a igreja tem que ser unida, a igreja tem que andar em união, tem que andar em harmonia, tem que andar em paz, em felicidade, em alegria. Porque se houver divisão dentro da igreja, Mateus 6:24, ninguém pode servir a 2 senhores. Ou nós vamos servir a Deus e a sua prosperidade, que é a sua palavra, ou vamos servir a Mamon e as riquezas dessa terra. Deus nos chamou para que nós viéssemos servir a Ele e a sua prosperidade, que é a sua palavra. Deixa a Mamon falar, deixa a riqueza desse mundo falar, deixa quem quer adorar carro, quem quer servir carro falar, deixa, vamos adorar a Deus, porque Ele tem a verdadeira prosperidade espiritual e a sua palavra. Muitas pessoas vêm para a
passar de pobreza para riqueza, querem ser ricos, mas diante de Deus a sua riqueza nada vale, nada presta. É verdade, meus irmãos? A melhor coisa que nós temos no nosso coração é a prosperidade celestial, é ter um coração humilde, é ter um coração simples, é nós amarmos os nossos irmãos como a nós mesmos. A humildade tem que estar acima de tudo, é dentro de nós. Que adianta termos casa, termos carro, que adianta nós pregarmos uma boa palavra, que adianta nós sermos formados em teologia, ser formados em bacharel, é termos diploma, ter uma boa palavra, ser eloquente, pregar uma boa pregação, impactar a igreja, mas não ter humildade no coração. Aonde está a humildade dele? Está debaixo dos pés dele. Aonde está a sua humildade? Está no bolso, está no sapato. Mas graças a Deus que Jesus Cristo foi humilde, e por onde ele passou não foi humilde. Ele amou o pobre, ele amou o necessitado, ele deu visão ao cego, ele deu ao surdo, ele levantou o paralítico, ele estancou o sangue, ele levantou a igreja, ele traz alegria para a igreja, ele traz paz para a igreja. Por onde Jesus passou, ele passou ali, ele foi fazendo coisas de Deus. Por onde Jesus passou, ele realizou coisas de Deus. Louvado seja Deus. Essa foi a mensagem que Deus me concedeu nessa noite. As horas já são avançadas. O número 2 tem lá no relógio. O número 2 tem na minha casa. O número 2 tem na tua casa. O número 2 tem dentro da Bíblia. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, que nós devemos guardar a palavra na tábua do nosso coração e viemos guardar aquilo que Deus nos propôs nessa noite. Aquilo que é bom você guarda, aquilo que é ruim você bota no saco furado. Quando você for para casa,